Galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. E dando continuidade ao tema de equações polinomiais, vamos falar da pesquisa de raízes racionais. Já vimos em outras aulas que você pode resolver uma equação de grau maior que 2 utilizando a fatoração. Também, se ele fornecer uma ou mais raízes, você pode reduzir o polinômio até ficar numa equação do segundo grau, utilizando Briot-Ruffini, e aplicar delta e Bhaskara. Na aula de hoje, vamos ver a técnica de você não fornecer, ele não dá nenhuma raiz aí como possibilidade, e você vai em busca de possíveis resultados, tá certo? Sem também utilizar a fatoração. Então fique esperto, porque tem o por dentro do assunto, que vai mostrar a técnica, tem uma aplicação do Enem, como essa questão, como esse assunto, né, foi abordado na questão de vestibular. Tem por dentro do assunto, porque ele vai ter observação importante a questões relacionadas ao enunciado. Então, você só vai ver aqui no Sou Mais Matemática. Então, para começar, roda a vinheta. Chegou a hora de ficar por dentro do assunto. A técnica que eu vou mostrar na aula de hoje é o seguinte. A gente vai resolver qualquer equação, né, de grau maior que 2, né, sem ser delta e Bhaskara. Se for grau 3, grau 4, grau 5. A técnica que eu quero mostrar para vocês é quando eu não utilizo a fatoração, que a gente já viu nas outras aulas, que eu posso resolver uma equação de grau maior que 2 utilizando fatoração. Também posso resolver uma equação de grau maior que 2 quando ele dá uma das raízes. E aí você utiliza Briot-Ruffini para reduzir o tamanho dela até ficar numa equação de segundo grau. Então já vemos esses dois processos, fatoração e a técnica quando ele fornece uma raiz. E se na questão ele não fornecer a raiz e você não for pelo caminho da fatoração, então tem uma outra técnica, tem uma outra maneira de resolver uma equação sem utilizar a fatoração e sem ele fornecer a raiz. É isso que a gente vai fazer na aula hoje. O intuito aqui é você descobrir as possíveis raízes para qualquer polinômio. E aí, pela técnica que eu vou mostrar aqui dos divisores, e também para utilizar, em alguns casos, Briot-Ruffini, a gente consegue determinar a solução da equação. Mas primeiro você vai deduzir possíveis raízes. Então, é outra maneira de resolver uma equação maior, de grau maior que 2, tá certo? Então, preste atenção nas etapas para a gente fazer a resolução. Para começar, o método a seguir indica como encontrar as raízes racionais. Ó, atenção, é uma pesquisa de raízes racionais. Então, quando a gente vai achar possíveis resultados aqui, são valores racionais. Aí, se eu quiser achar na solução nos complexos, eu vou ter que recorrer à técnica do Briot-Ruffini, para poder utilizar delta e Bhaskara, porque é só no delta e Bhaskara que você consegue achar uma raiz no número complexo. Então, isso na aula você vai entender direitinho a diferença. Mas fica atento, o processo que eu vou mostrar aqui acha possíveis valores racionais. Então, aqueles números que eu posso transformar em fração, né? Então, pode ser natural, inteiro ou próprio racional. Veja só, o método a seguir indica como encontrar as raízes racionais de equações algébricas com os coeficientes inteiros. Olha só, a questão, né, o polinômio dado tem que estar com coeficiente inteiro. Então, todos os valores que estão na frente das incógnitas têm que ser positivas ou negativas, não pode ser fracionário. Aí tem uma questão que eu vou mostrar aqui na aula hoje que trata de fração. Então, a gente vai ter que transformar nesse padrão aqui, só coeficientes inteiros. Aí a técnica dá certo. Se existirem, né? Nem sempre vai ter uma equação, necessariamente vai ter só coeficiente inteiro. Ele pode também ser só imaginário, pode ser só complexo. Aí vem a primeira observação que eu quero destacar. Esse método pode ser utilizado no lugar da fatoração, como eu falei agora no início da aula, de um polinômio, ou também quando ele não é fornecido nenhuma raiz. Então, se ele fornece a raiz,
eu posso utilizar o que a gente já viu na última aula, né? Aplica Briot-Ruffini, reduz o polinômio e depois vai delta e Bhaskara. Também posso fazer fatoração. Por exemplo, esse exemplo aqui eu poderia fatorar por agrupamento. Então, eu acharia as raízes pelo método da fatoração. Mas tem situações que é complicado usar a fatoração. Então, você pode recorrer a esse método que eu vou mostrar hoje. A OBS 2 diz assim: no polinômio dado, né, qualquer polinômio que aparecer, você vai identificar dois termos, o termo independente e o termo de maior grau, ou seja, o coeficiente de maior grau. Esse termo independente a gente vai chamar de A0. Então, só para indicar, ó, no polinômio você vai retirar o termo independente, que no caso seria, para esse exemplo, o menos 1. Então, a gente vai chamar A0 de menos 1. E vai procurar o coeficiente de maior grau, que nesse caso o coeficiente de maior grau é o coeficiente de x ao cubo, que também nesse caso é 1. Identifica esses dois termos para poder a gente fazer todo o processo a seguir da pesquisa. Vai ver entendendo a resolução. Pronto. Aí eu vou mostrar agora as etapas para achar as possíveis raízes e ver de qual dessas raízes faz parte da solução do problema. A gente vai achar um quantitativo de raízes aí, mas não é todas, só algumas faz parte da solução. Então veja a etapa, passo a passo, de como fazer a pesquisa para achar as raízes racionais. Nesse exemplo 1, ele está pedindo para resolver nos complexos. Então eu vou achar as raízes racionais e depois eu tenho que aplicar Briot-Ruffini e reduzir para uma equação no segundo grau para achar também as raízes complexas. Nesse processo inicial ele não fornece raízes complexas, só racionais. Complexo é só por delta e Bhaskara. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo aí? É identificar as duas variáveis da OBS 2. Então, para mim, quem é o A0? O A0 é o termo independente. O termo independente aqui é o menos 1. Pronto. Depois que você identificou o A0, você vai identificar o coeficiente de maior grau, que é o AN. Então, o AN é o coeficiente de maior grau. O maior grau é 3, então qual é o coeficiente dele? 1 também. Pronto. Agora que a gente identificou cada um, eu vou identificar os divisores de cada valorzinho desse. Então, toda vez que você retirar o A0 e o AN, você faz os possíveis divisores de cada valor desse para a gente utilizar na pesquisa. Então, olha só. Vou chamar de P, tem uma formulazinha que eu mostro já quando vai utilizar esse P. Ele pertence aos divisores de menos 1. Então, gente, ó. O P, esse Pzinho vai aparecer numa fórmula que eu mostro já. Esse P você vai atribuir sempre para o A0, que são os divisores de A0. Então, quais são os possíveis divisores de menos 1? Toda vez que aparecer, gente, para tirar os divisores, como ele quer nos inteiros, né, na base dos inteiros, você retira todos os possíveis divisores positivos e negativos. É sempre isso. Então, olha só. Quem é que divide menos 1? Tanto 1 como o próprio menos 1. Bom, tem que ser divisão exata. Então, os divisores de menos 1 é o menos 1 e o 1. Pronto. Se fosse aqui 2, quais seriam os divisores de 2? Então, seria menos 1, o 1, o 2 e o menos 2. Tá bom? Tanto positivo. Se você pegar aquele número positivo, automaticamente o negativo também é divisor. Não importa o sinal que apareça aqui. Se fosse o A0, 10. Então, quais são os divisores de 10? Você retira todos os positivos. O 1 divide 10, o 2 divide o 10, o 5 e o próprio 10. Aí, ao mesmo tempo, você já pega os negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 5 e o menos 10. É sempre assim. Você retira os divisores positivos e também pega os negativos. Então, pode ser qualquer valor aqui, viu, gente? Pode ser 100. Você retira todos os divisores de 100. Descreve eles aqui. Você pode fazer dessa maneira ou colocar assim, ó, mais ou menos 1, dependendo. Aqui só tem esses dois, né? Mas se fosse de 100, então um quantitativo maior, você pode agrupar mais ou menos 1, mais ou menos 2. Aí tem o 5, tem o 10, tem o 20, tem o 50. Então você pode colocar sempre o positivo intercalado com o negativo. Então pode ser assim ou assim. Agora, o P é sempre relacionado aos divisores do termo independente. E o Q vai ser relacionado aos divisores do coeficiente de maior grau, que no caso é o 1.
Pronto, gente. Como é o mesmo número, é só trocando o sinal, os divisores são os mesmos. Então, eu tenho tanto menos 1 como 1 é divisor de 1. Pronto. Agora, vocês vão entender aonde eu vou usar esse P e Q. Para você fazer o método da pesquisa, você sempre vai dividir P por Q. E aí vai achar os possíveis resultados da divisão. É sempre dividir P por Q, nessa ordem. Não é Q por P, não. É P por Q. Então, o P está representando o termo independente e o Q são os divisores de AM. Olha só, você vai pegar cada resultado desse de cima e dividir pelo de baixo. E colocar as respostas aqui entre chaves. Então, veja só. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1, porque faz jogo de sinal. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Então, eu tenho 1 e menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. E 1 dividido por 1 dá 1. Ou seja, as possíveis respostas que eu tenho aí é tanto o menos 1 quanto o 1. Só tenho essas duas. Porque os outros se repetem, né? É a mesma coisa. Então, você só pega os termos diferenciados. Gente, cada termo que tiver aqui vai dividir os outros dois embaixo. Cada termo vai dividir os outros dois embaixo. E aí você vai colocando as respostas aqui. Então, aqui são as respostas de P dividido por Q. Então, essas daqui são as possíveis raízes desse polinômio aí. Mas, como ele é do terceiro grau, ele tem 3 raízes, certo? Aqui, pode ser essas duas, né? Provavelmente uma das duas aqui é a solução já dessa outra. Para descobrir o que está faltando, como são 3 respostas, e ele pede nos complexos, então vai ter alguma coisa imaginária. Que aqui, por essa forma, não vai aparecer a parte imaginária. Só aparecem números inteiros. Então, para você achar raiz nos complexos, você vai ter que recorrer a delta e bhaskara. Então, você tem que reduzir uma equação de terceiro grau para o segundo. Se for do quarto grau, vai reduzir para o segundo, sempre assim. Então, como é que eu faço para chegar na equação do segundo grau? Isso daqui é como a gente já viu nas teleaulas anteriores. Ele dá 1 é uma das raízes do polinômio tal. Descubra as outras. Pronto, aí você faz o quê? Pega aquela raiz que ele está dizendo lá e vai aplicar no método H. Quando você fizer o método H, você reduz o polinômio para um grau até chegar na equação do segundo grau. E aí você faz por delta e bhaskara e acha os outros. Só que aqui eu não sei ainda qual dessas é a raiz, é uma das raízes desse polinômio. Então você vai fazer o método do teorema do resto, que a gente já viu também na aula de polinômios, né? O teorema do resto é assim: eu vou calcular P desse valor. Se no polinômio aqui, quando eu calcular P daquele valor, der 0, então esse valor é raiz do polinômio. Então você começa pelo teorema do resto. Quando você achar uma raiz, aí você aplica Briotch-Ruffini. Olha só, deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui é uma equação do terceiro grau, um polinômio do terceiro grau, certo? Eu encontrando uma raiz, eu já posso aplicar Briotch-Ruffini uma vez, porque eu já reduzo do terceiro grau para o segundo grau. Vamos supor que fosse do quarto grau. Para você reduzir do segundo grau, você precisa pegar duas raízes pelo menos, para reduzir do quarto grau para o segundo grau. Então, a quantidade de teorema de resto que você vai aplicar aqui vai depender do grau do polinômio. Para mim, para essa questão aqui, eu só preciso de uma raiz, porque eu já consigo reduzir para o segundo grau e aplicar delta e bhaskara, certo? Então, veja só. Começa pela ordem que você está seguindo aqui. Então, eu tenho menos 1. Calculo P de menos 1. Pronto. A etapa é essa. P de menos 1. Pego o polinômio. Onde tiver x, eu troco por menos 1. Vou ver se esse menos 1 é raiz, tá certo? Então, eu tenho menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo. Aí, depois, menos a fórmula. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Aqui, ó, x é positivo, então vai ficar menos 1 e menos 1. Pronto. Você vai resolver isso daqui. Então, P de menos 1 é igual. Olha só. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Então, fica negativo. Menos, repete, menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. E aqui fica menos 2. Então, P de menos 1 é igual a menos 4.
Gente, para ser raiz, quando você for calcular isso daqui, o P do número, tem que dar 0. Lembra da OBS, viu? Então, ó, P da raiz tem que ser igual a 0. Se não der 0, o número não é raiz. Então, deu menos 4, então isso daqui não é raiz. Ó. Não é raiz. Poxa, professor, então menos 1 não é solução dessa equação? Não. Então você vai testar agora o 1. Pronto, vamos lá, vamos testar o 1 agora. Calcula P de 1. Aí vai ficar, no lugar do x eu troco por 1. Então fica 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1. Então vai ficar P de 1 é igual. Olha só, aqui vai ficar 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar menos 1. E aqui cancela. Pronto, então vai dar 0. Agora sim, esse deu 0, então o 1 é raiz. É raiz. Pronto, perfeito. Então esse daqui já faz parte da solução. Já é uma resposta. Como a equação de terceiro grau, tem mais duas. E aí são as complexas. Aí para você achar as complexas, aí você vai reduzir para um delta e Bhaskara. E aí você consegue achar o x1 e o x2. Tá bom? Nessa fórmula aqui do P dividido por Q, você não consegue achar raízes complexas. Só acha raízes racionais. Então vamos lá. Para achar as outras, você vai aplicar o método do H. Faz o método do H agora. Pega o 1, que é raiz. Pega os coeficientes. Aí então eu tenho o 1, o menos 1 e o 1. 1, menos 1 e 1. Fecha o H. E o termo independente, que é menos 1. Pronto. Baixa o primeiro termo, que é 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. Pronto. 1 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. Pronto. Então, o polinômio vai ser Q de x. Eu reduzi do terceiro grau para o segundo grau. Aqui é o termo ao quadrado. Então, fica x ao quadrado mais 0x mais 1. Cuidado não confundir e colocar x mais 1. Não, é do segundo grau, viu, gente? Então, aqui que é nulo. Faz o delta e Bhaskara, vai dar delta b ao quadrado, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, delta igual 4 vezes 1 vai dar menos 4. Ó, aqui eu posso resolver, porque ele está falando aqui na questão que é nos complexos. Então, delta deu negativo, pode resolver, tá certo? Aí eu tenho aqui, x é igual a menos b, ó, o b é 0, menos 0, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Para você calcular essa raiz de menos 4, você faz assim, ó, raiz de menos 4 é igual a raiz quadrada, afasta, né, separa o termo negativo, então vai ficar menos 1 vezes 4, raiz quadrada vai ser menos 1 nos complexos é equivalente a i ao quadrado, vezes 4. Então, a raiz quadrada de 4, 2. E a raiz quadrada de i ao quadrado, i. Então, vai ficar 2i. Pronto. Então, tá aí. Aí, agora você pega, vai calcular o x'. Vamos lá. Eu tenho 0 é neutro, né? Não precisa colocar. Então, vou pegar o negativo. A raiz quadrada de menos 4 é 2i. 2i dividido por 2. Então, vai ficar menos i. E o x duas linhas vai ser, vou pegar agora o positivo, então vai ficar 2i dividido por 2, que é igual a i. Pronto, finaliza com a solução. Então, a solução vai ser, eu tenho como resposta o menos i, tenho como resposta o i, e tenho como resposta o 1. Pronto. Veja só. Então, resumindo aqui, gente, para vocês entenderem. Esse método aqui da divisão de P por Q, que é dos divisores do termo independente pelo termo de maior grau, ele só fornece possíveis valores para uma solução de uma equação, mas somente nos racionais. Mas não quer dizer que todos que aparecer aqui como divisão é solução, você viu? Você vai testar como? Pelo teorema do resto. Se, quando você substituir aqui
pelo valor dado der zero, aí sim, aquele valor é uma das raízes. O que não der zero, não faz parte. Então, veja, das duas possibilidades, só um era raiz. Falta mais duas, porque é uma equação do terceiro grau. Aí, como ele pede nos complexos, só vai aparecer nos complexos quando você fizer por delta e básica. Então, é essa a técnica, certo? Vamos ver agora a seção Enem. Como o Enem cobra esse assunto no vestibular, né? Na aplicação dele lá. Então, vamos ver a tanta contextualização e reforçar mais o que a gente viu no começo da aula. Roda a vinheta. Estamos de volta e olha só, tudo organizadozinho aqui. Vamos ver como o assunto caiu no Enem, né? Então vamos ver a abordagem dele. Veja só, para entrar em seu escritório, o empresário precisa digitar uma senha composta de 3 algarismos, escolhido por ele previamente. Na hora de escolher essa senha, ele quis que esses 3 algarismos formassem um número primo. Para não esquecer a senha que dá acesso ao escritório, ele escreveu em papel o polinômio do terceiro grau, cujas raízes são os algarismos da senha. Dessa maneira, a senha pode ser, ou seja, todas as alternativas aqui são números primos. Como é do terceiro grau, ele vai ter 3 raízes. Você pega as 3 raízes, junta, né? São 3 raízes aqui, e ele vai formar a senha desse rapaz. Olha só, primeiro vamos ter que descobrir quais são essas raízes. Ele não dá nenhuma como informação. Ele diz, olha, tem pelo menos essa raiz. Não, não tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o método da pesquisa. Eu vou determinar o coeficiente de maior grau, o termo independente, os seus divisores, e aí sim eu vou testar pelo teorema do resto e aplicar Briot-Ruffini para reduzir do terceiro grau para o segundo grau, tá bom? Então vamos fazer toda aquela etapa que a gente fez no início da aula. Vamos começar pelos termos. Eu tenho o A0, que é o termo independente, é o menos 24. E o AN, que é o coeficiente de maior grau, corresponde a 1. Eu vou pegar P, pertencente aos divisores de menos 24. Então, você vai colocar todos os possíveis divisores. Vamos lá, começa sempre do 1, né? Então, mais ou menos 1, tanto positivo quanto negativo. Depois do 1 tem mais ou menos 2, que é divisor. Mais ou menos 3, também é divisor de 24. Depois temos o 4, também é divisor. Depois do 4 temos o 6, temos o 8. Sempre que você pegar o positivo, gente, lembra de pegar o negativo. Não importa se é positivo ou negativo aqui. Qualquer um desses divide 24. Tem que ser divisão exata. Depois do 8 temos o 12 e o 24. 12 e 24. Pronto. Esses são os divisores de 24. Agora eu vou pegar os valores para Q, que são os divisores do termo de maior grau, que é os divisores de 1. Os divisores de 1 só são duas possibilidades, é o mais ou menos 1. Pronto. Agora faço P dividido por Q. Pronto. Aí eu vou achar agora os resultados aí, as possíveis raízes, né? Quais são as possíveis raízes? Então você vai dividir todos esses valores por esse. Gente, veja só a dica. Se eu vou dividir 1 por 1, vai dar ali mesmo. 2 por 1 vai dar ali mesmo. Então, todos esses números aqui dividido por 1 vai dar todos esses números. Não vai alterar em nada, né? Porque é uma divisão por 1. Se fosse aqui 2, aí sim, você faria, né? 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, 2 sobre 2 que dá 1. Mas é 1, então não vai alterar nada aqui em cima. Ou seja, a resposta de P dividido por Q são todos os divisores de menos 24. Lembrando, gente, quando você pega o 1, mais ou menos 1 e divide por mais ou menos 1, você vai ter 1 positivo e 1 negativo. Lembra dessa regra, né? Eu vou dividir mais um, no caso assim, tenho mais 1 dividido por mais 1, vai dar 1. Eu tenho o mais 1 dividido pelo menos 1. Então, mais 1 dividido pelo menos 1 vai dar menos 1. Então, você vai testar, toda vez que você dividir um número para o outro, você vai ter tanto a resposta positiva como a resposta negativa. Não precisa ficar perdendo tempo fazendo toda essa divisão.
Deu uma resposta, pega o negativo dela, tá bom? É essa a dica. Aí vamos lá. Então já sei que a divisão de P por Q vai ser tudo que está aqui. Então para não repetir, eu vou colocar assim, são os divisores de menos 24, tá bom? É a mesma coisa você pegar e colocar tudo que está aqui embaixo. Como já sei qual é a resposta, né? Então eu coloco o divisor de menos 24. Aí vamos lá. Agora a gente vai aplicar a ideia do teorema do resto, né? Eu vou ter que descobrir aqui, olha só, é do terceiro grau. Então, se eu descobrir pelo menos uma raiz, eu já posso ir direto para biótipo fino. Professor, se fosse um polinômio do quarto grau, você teria que aplicar o teorema do resto duas vezes, achar duas raízes pertencentes a esse polinômio para poder aplicar duas vezes biótipo fino e reduzir do quarto grau para o segundo grau. O intuito, gente, é reduzir lá para o segundo grau. Se é do terceiro grau, só basta uma raiz. Se é do quarto grau, basta duas. Então, você vai começar da sequência. Vai testando. Aqui der zero, já é raiz. Então, vou começar pelo negativo. Vou calcular P de menos 1. Então, onde tiver x, eu troco por menos 1. Olha o polinômio. Vai ficar menos 1 ao cubo, menos 11 vezes menos 1 ao quadrado, mais 34 vezes menos 1, menos 24. Então, P de menos 1 é igual. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Aqui, ó, menos 11, repete. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Mais por menos, menos 34, menos 24. Então, vai ficar P de menos 1 é igual. Menos 1, menos 11 vezes 1 dá menos 11, menos 34 com menos 24. Como tudo é negativo aí, quando você somar vai dar tudo menos 70. Pronto. Professor, o menos 70, ele é raiz? Não, gente. Tem que dar zero para ser raiz. Então, isso daqui não entra. Não é raiz. Só vai pegar o que der zero. Então, vamos testar agora. Já testei o menos 1, testo mais 1. Você vai fazer o teorema do resto até achar uma resposta, viu, gente? Então, ó, P de 1 vai ficar... No lugar do menos vai ser tudo 1, né? Então, 1 ao cubo, menos 11 vezes 1, mais 34 vezes... Eita, Jesus! mais 34 vezes 1, menos 24. Pronto. Então, vai ficar P de 1 é igual a... 1 ao cubo é o próprio 1, menos 11 vezes 1 vai dar menos 11, 34 vezes 1 dá 34, menos 24. Então, P de 1 é igual. Olha só, menos 11 mais 1 vai dar menos 10. Menos 24 mais 34, vou fazer a diferença, 34 menos 24, vai dar 10 positivo. Ou seja, isso aqui dá zero. Se dá zero, é raiz. Pronto. É raiz. Como aqui é um polinômio do terceiro grau, achando uma raiz, já pode parar, teorema do resto, tá certo? Se fosse do quarto grau, continuaria testando até achar mais uma, pelo menos duas para reduzir do quarto para o segundo. É essa a técnica, tá certo? Então, reze para achar logo, que aí você economiza tempo. Fazendo o método do H, vamos lá. Lembrando, aqui fica a raiz, que é o 1. No meio vai ficar os coeficientes, que é 1, menos 11 e 34. Vai ficar 1, menos 11 e 34. E aqui no cantinho é o termo independente, que é o menos 24. Pronto. Baixa o primeiro termo, que é o 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 11 vai dar menos 10. 10 vezes 1 dá menos 10. Mais 34... vai dar 24. Pronto. 24 vezes 1 dá 24, menos 24 dá 0. Lembra que eu já falei em outra teleaula? Quando um número é raiz, aqui tem que dar 0. Lembra disso, né? Já falei no OBS. Pronto. O polinômio do terceiro grau vira um polinômio do segundo grau. Então, o quociente, né, que é o que sobra aqui, do H vai ser... O coeficiente aqui é 1, então fica x ao quadrado. Aqui vai ser menos 10x mais 24. Faz delta e Bhaskara, né? Então, delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado,
menos 4 vezes 1 vezes 24. Então, delta é igual a 100 menos 96, né? 4 vezes 24. Depois disso aqui, eu tenho as raízes. Então, eu tenho x é igual, olha só, menos b, menos por menos mais ou menos a raiz quadrada de 90. Oh, eita, esqueci do delta. Empolguei aqui, esqueci do delta. Olha só, delta é igual a 4. Faltou delta, gente do céu. Segura. Segura, professor. Vamos lá, agora sim, agora as raízes. X é igual menos b, então vai ficar 10 positivo. Aí mais ou menos a raiz quadrada de 4, agora sim, sobre 2 vezes 1. Então 2. Aí x' vai ser igual. Vou pegar o negativo, então 10 menos a raiz quadrada de 4, 2, sobre 2. Então eu tenho o seguinte, ó, 10 menos 2 dá 8, 8 sobre 2 é igual a 4. X duas linhas, vamos achar o x duas linhas. Vou fazer aqui. Pronto, x duas linhas é igual a, vou pegar agora o positivo, então fica 10 mais 2 sobre 2, que vai dar 12 sobre 2, que é igual a 6. Pronto, gente, agora você finalizaria, né, a solução. Então a solução aqui são todas as raízes possíveis, que é, no caso, vamos lá, o 1, 4 e o 6. O 1, o 4 e o 6. Mas não é isso que a questão está querendo. Ele disse que as raízes determinam a senha dele, de 3 dígitos. E ele disse que essa senha é número primo. Então, olha só. Se eu colocar na ordem que está aqui 146, 146 não é primo, né? Porque para ser primo, o único número primo par é o 2. O resto tem que ser tudo ímpar. Então 146 não pode, até porque nem tem 146 aqui. Quais são as possibilidades que eu posso ter aqui? É terminando em 1. Então eu tenho 461, é uma possibilidade, e 641 como possibilidade. Não pode nem terminar em 6 e nem pode terminar em 4, porque senão ele vai ser par e não vai ser primo. Então, olha só esses dois aqui, só essas duas combinações podem ocorrer. Aí você vai olhar na alternativa, qual que tem. Tem 461? 400 e... Não tem. Tem 641? 600, tem 643, mas não tem o 3 ali, né? Pronto, tá aqui, ó, 641 é a senha dele. Não é para somar as raízes, viu, gente? É só para juntar da solução, fazer a combinação aí dos valores. Só não pode terminar nem em 4 e nem em 6, porque não é primo. Então, é o 641 a senha dele, tá certo? Viu como é a questão, né? O processo é o mesmo no início da aula. Tira os divisores, faz a divisão, né? Aplica o teorema do resto até aparecer pelo menos uma raiz, que seja, um valor seja raiz. Aplica Briot-Ruffini para você reduzir o polinômio. E, por fim, delta e Bhaskara para você achar as raízes resultantes. Tá certo? Vamos agora ao aprofundando o conhecimento. Nessa questão do aprofundando o conhecimento, eu vou dar um polinômio que não seja coeficientes inteiros. Aí eu vou mostrar a técnica para deixar inteiro e depois montar as outras partes da questão. Roda a vinheta. Estamos de volta e a questão do aprofundando trata da seguinte maneira. Encontre as raízes inteiras da equação. Olha só, eu deixei ela por último porque eu quero chamar a atenção aos coeficientes. Primeiro, como eu disse no início da aula, os coeficientes têm que ser inteiros, certo? E aqui eles são racionais, tem fração. Então você não pode trabalhar com fração. Então vai ter que deixar os coeficientes inteiros. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse aprofundando é o enunciado. Olha só, encontre raízes inteiras. Então se aparecer lá naquela divisãozinha de P por quê? Raízes fracionárias, você não precisa aplicar no teorema do resto. Você só vai testar lá as possibilidades de números inteiros. Então você tem que ficar atento ao enunciado, gente. Porque pode pedir assim. Encontre raízes
inteiras. Então você só vai buscar naquela divisão os valores para calcular o P do resto, para saber qual que é raiz mesmo, só que com inteiro. Ele pode pedir, encontre as raízes racionais. Aí sim, você vai testar tanto as inteiras como as fracionárias, ok? E ele também pode pedir, encontre ou resolva, né, nos complexos a equação. Pronto. Aí você vai testar, né, da divisão de P por Q, as raízes pelo teorema do resto e reduzir, aplicar Biot-Ruffini, para deixar numa equação do segundo grau e achar a parte complexa. A parte complexa só acha por delta e Bhaskara. Professor, mas se ele falar assim, encontre raízes inteiras ou encontre raízes racionais, se eu só ficar aplicando aquela ideia do teorema do resto, é necessário aplicar Biot-Ruffini e delta e Bhaskara? Eu posso achar só pelo teorema do resto? Pode, gente. A OBS é essa. Agora, é claro, se eu tiver uma divisão aqui, os divisores, como aquela questão do Enem, que tem muita resposta aqui, viu que foi até o 24, se não me engano, tinha muitos valores, aí para você ficar fazendo o teorema do resto, para todas as respostas que tem ali, você vai perder tempo, né? Você ganha tempo quando você acha uma raiz, já aplica o Biot-Ruffini e faz delta e Bhaskara. Agora, se você for fazer com várias respostas, porque tem tanto positivo como negativo, né? Se você ficar testando só o teorema do resto e o teorema do resto até achar todas as raízes que ele pedir, aí você perde tempo. Você pode, dependendo, né? Se for quantitativo pequeno, dá para fazer. Não é obrigatório ir para o método H e delta e Bhaskara, não. Só é obrigatório ir para o delta e Bhaskara se ele pedir nos complexos. E ali na divisão do P por Q ele não fornece os complexos. Mas se não, se for só raízes racionais, você pode testar só com o teorema do resto. Vamos ver nessa questão? Essa questão você vai trabalhar dessa maneira. Ó, primeiro, eu tenho que eliminar esses coeficientes fracionários. Então você tira o MMC. Você vai ter que deixar coeficiente inteiro. Olha só. O MMC de 6, 2 e 3 é o próprio 6, certo? Então você pode fazer aquele esquema, ó, 6, 2 e 3. Divide por 2, que vai dar 3, que vai dar 1, que vai dar 3. Que por 3 dá 1. Pronto, 2 vezes 3, 6. 6, aí aqui, ó, 1, aqui embaixo 1, e aqui também 1. 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes x a 4, 6x a 4. 6 dividido por 6 dá 1, vezes menos 7, menos 7x ao cubo. 6 dividido por 1 dá 6, vezes menos 2, menos 12x ao quadrado. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3x. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 0, 0. Cancela o denominador, e aí você tem 6x a 4 menos 7x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 3x, mais 2 igual a 0. Pronto. Agora sim você pode resolver, viu, gente? Só pode resolver com coeficientes inteiros. Ó. 6, menos 7, menos 12, 13 e 2 são inteiros. Aqui era fracionário, não pode. Pronto, está inteiro, você vai tirar agora o A0, que é o termo independente, que é o 2, e o AN, que é o 6. Pronto. Vou pegar P pertencente aos divisores de 2. Pessoal, os divisores de 2, tanto vai entrar os positivos quanto os negativos. Divisores de 2 são o mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. É o 1 e o 2. Só são essas duas respostas aí. Agora eu vou pegar os divisores de Q, né? Que pertencente a Q são os divisores de 6. Quais são os divisores de 6? Eu tenho mais ou menos 1. E o 2 também divide, né? Então, tanto mais quanto menos 2 divide. Outro divisor de 6, temos o 3, mais ou menos 3. Temos depois do 3, agora no caso é o próprio 6, né? Pronto. Então, são essas 8 respostas aí para os divisores. Vamos calcular P dividido por Q. Então, agora você faz P dividido por Q. Quais são os resultados? Lembrando, ó, é nessa ordem, esse para esse. Você vai pegar o 1 e vai dividir todos esses termos. E vai pegar o 2 e dividir todos esses termos.
Lembrando que vai ter tanto o mais como o menos como resposta. Então, veja só, na ordem. Ó. 1 dividido por 1 dá 1. Então, eu vou ter tanto o positivo quanto o negativo. 1 dividido por 2 vai dar 1 sobre 2. Então, eu vou ter tanto o positivo quanto o negativo. 1 dividido por 3 vai dar 1/3. Então, eu vou ter o positivo e o negativo. Lembra que tem que dividir todos, viu, gente? 1 dividido por 6 vai dar 1/6. Tanto o positivo quanto o negativo, porque é mais ou menos. Eu esgotei as possibilidades do 1. Agora você vai esgotar as possibilidades do 2. 2 dividido por 1 dá 2. Então, ó, coloca aqui, mais ou menos 2. Ponto e vírgula. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar mais ou menos 1. Só que já tem aqui, gente. Então, não precisa colocar de novo, que é a mesma resposta. Aí, 2 dividido por 3 dá 2/3. Mais ou menos 2/3. E 2 dividido por 6, ó, 2 dividido por 6, você simplifica por 2, que vai dar 1 sobre 3. Só que 1 sobre 3 já tem aqui, então finaliza. Não precisa colocar a mesma resposta também não, tá certo? Então, as divisões aqui são essas respostas. Pronto. O próximo passo, o polinômio é do quarto grau. Você precisa achar aí duas respostas, duas raízes, pelo menos, para poder resolver a equação, não é isso? Só que tem um detalhe, gente. Ele disse no enunciado que ele quer raízes inteiras. Então, inteiras aqui eu só tenho o mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. Porque o 1 sobre 2, 1/3, 1/6 e 2/3 são raízes racionais. Então, na hora de você fazer o teorema do resto ali, você não vai utilizar esses valores fracionários. Você só vai pegar, testar, para ver qual é a resposta, no caso, somente esses dois aqui. Agora, se no enunciado pedir, encontre as raízes racionais, aí sim, você vai ter que testar, porque você não sabe se é só inteiro ou é racional. Então, você vai ter que testar com 1, com menos 1, com mais 1/2, com menos 1/2, até ver qual que dá 0. Aí, pelo menos duas você teria que fazer, né? Achar duas que dá 0, para poder aplicar Briot e Ruffini e reduzir do quarto grau para o segundo grau. Mas, como ele foi bondoso, ele só pediu as inteiras, então não perca tempo em calcular P de 1/2, P de 1/3, P de 1/6 e P de 2/3. Não, porque são raízes fracionárias. Então, eu só vou ficar, no caso, entre essas duas opções aqui. Entre o mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. Professor, se é do quarto grau, ele tem 4 raízes. Nesse caso, não é obrigatório eu achar as 4 raízes. Pode ser que esses dois valores aqui não sejam a solução. Pode ser que seja entre os fracionários, tá bom? Você pode achar uma parte dela, da solução. Agora, para você conseguir achar as 4 raízes, ele teria que colocar numa forma mais geral, né? Então, resolva nos complexos, pode ser, aí sim, você pode achar as 4 respostas. Então, se você só achar 2, não fique assustado não está errado. Não, porque você só limitou os inteiros. Pode ter fração como as outras possibilidades, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo o teorema do resto. Então, eu vou calcular P de menos 1. Então, P de menos 1 é igual. Pega aqui, ó, agora no caso o polinômio que a gente vai trabalhar é o que já está resolvido, viu, gente? Que é esse daqui. Cadê ele? Aqui, ó. É esse aqui que a gente vai trabalhar. Não é o fracionário, não. Pronto. Então, veja só. P de menos 1. Aqui, 6 vezes menos 1 à quarta, menos 7 vezes menos 1 ao cubo, menos 12 vezes menos 1 ao quadrado, cadê? Mais 3 vezes menos 1 e mais 2. Pronto. Tem que dar 0. Vamos lá. P de menos 1 é igual a 6. Menos 1 à quarta, como a base negativa e o expoente é par, sai positivo, né? Então vai ficar 6 vezes 1. Menos 7 vezes menos 1 ao cubo, sai negativo. Então fica menos 1. Aqui, menos 12, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Mais por menos, menos 3 mais 2. Então, P de menos 1 é igual. 6 vezes 1, 6. Menos por menos, mais. 7 vezes 1, 7.
menos 12 e menos 3 mais 2 dá menos 1. Pronto, então P de menos 1 vai ser igual. 6 mais 7 dá 13, não é isso? 6 mais 6, 12 é. E aqui, menos 12 por menos 1 dá menos 13. Ou seja, 13 menos 13 dá 0. Eita, que coisa boa! Pelo menos já achamos uma resposta, né? Então, ó, o menos 1 é raiz. Pronto, é raiz. Vamos lá. Vamos ter que testar as outras, né? Vamos testar as outras possibilidades. Não dá para aplicar Briotto-Ruffini ainda, porque, como é do quarto grau, para reduzir do segundo grau, precisa de pelo menos 2 raízes. Eu só achei uma. Então, vamos continuar pelo teorema do resto. Olha só. Como eu testei com o menos 1, agora você vai testar com o mais 1. Então, calcula P de 1. Vamos lá. P de 1 vai ficar 6 vezes 1 à quarta, menos 7 vezes 1 ao cubo, menos 12 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 2. Se der 0, beleza. P de 1 é igual a 6 vezes 1, né, que é 1 à quarta, menos 7 vezes 1, menos 12 vezes 1, 3 vezes 1 dá 3, mais 2. Então, P de 1 é igual a 6 vezes 1, 6, 7 vezes 1, 7, 12 vezes 1, 12, 3 mais 2, 5. Então, P de 1 é igual. Olha só, se eu juntar aqui, no caso, esses dois, vai dar menos 1. Aqui, se eu subtrair, vai dar menos 7. Pronto. Então, P de 1 é igual a menos 8. Pessoal, deu menos 8. Só que era para dar 0. Então, se deu menos 8, ele não é raiz. Então, não é raiz. Então, não dá para aplicar Briotto-Ruffini, porque eu preciso achar mais uma raiz. Então, continua pelo teorema do resto. Gente, não é obrigado você ter que aplicar Briotto-Ruffini. Você pode só ficar achando pelo teorema do resto. É mais trabalhoso, né? Mas, vamos lá, não dá para fazer milagre. Então, vamos. Já esgotei as possibilidades do mais ou menos 1. Agora, eu vou testar o mais ou menos 2. Se ele falasse aqui que era racional, eu teria que fazer com o meio também, viu? Com todos os outros que estão ali. Então, já elimina bastante, né? Só tem que testar esses dois agora para finalizar. P de menos 2. Vamos ver se vai dar certo com P de menos 2. Vai ficar 6 vezes menos 2 à quarta, menos 7 vezes menos 2 ao cubo, menos 12 vezes menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, mais 2. Então, P de menos 2 é igual a 6, aí olha só, menos 2 à quarta, vai sair positivo, não é isso? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, dá 6 vezes 16. Menos 7, agora menos 2 ao cubo vai sair negativo. Pronto. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai dar menos 8. Menos 12 vezes menos 2 ao quadrado sai positivo. Então, vai dar 4. Pronto. Mais por menos, menos. 2 vezes 3, 6, mais 2. Aí, P de menos 2 é igual. 6 vezes 16 dá 96. Então, 96 positivo. Menos por menos, mais. 7 vezes 8, 56. Aí, eu tenho ali 12 vezes 4, que dá 48 negativo. E aqui vai dar menos 4. Pronto. Então, P de menos 2 vai ser igual. Juntando todos esses termos aqui, vamos ter, deixa eu pegar logo o positivo, né? Esses dois positivos dá 152. 152. E esses dois aqui dá menos 52. Então, P de menos 2 é igual a 100. Pessoal, deu 100, não deu 0, então não é raiz. Pronto. Não é raiz. Será que o 2 será raiz? Vamos lá. Pode ser que seja só dessas inteiras aí, somente o qual que foi que deu? Menos 1, né? Então, vamos testar agora o último. Não dá para aplicar Briotto-Ruffini, tá vendo? Então, vamos de novo. P de 2. Pronto. Agora sim. Vamos ver se vai dar certo. P de 2 vai ficar 6 vezes 2
É a mesma coisa, né? Só que aqui era negativo, aqui fica positivo. 2 à quarta, menos 7 vezes 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 2. Então vai ficar P de 2 é igual a 6 vezes 2 à quarta, a gente já fez, que vai dar 16, menos 7 vezes 8, que é 2 ao cubo, menos 12 vezes 4, mais 2 vezes 3, 6, mais 2. Então, P de 2 é igual. 6 vezes 16 a gente já fez, que dá 96. Menos 7 vezes 8, 56, também, já foi feito ali. 4 vezes 12 vai dar 48, negativo. E 6 mais 2 é igual a 8. Pronto. Então, P de 2 é igual a... Eu vou pegar logo esses dois aqui, ó. 96 menos 56, que vai dar 40, positivo. 48 negativo com 8 positivo vai dar menos 40. Então, P de 2 é igual a 0. Oh, glória! Na última, deu certo. Então, é raiz. Pronto. Então, a solução, gente, é só com o que ele quer, né? Ele quer somente as raízes inteiras. Então, o que deu certo foi o menos 1 e deu certo com o 2. Então, é menos 1 e 2. Agora, se ele abranger a pergunta, aí se ele colocar resolva nos complexos, aí sim, como eu achei a segunda raiz, eu posso agora pegar esse polinômio aqui, que é do quarto grau, fazer com a raiz menos 1 e com a raiz 2, Briótimo Fini duas vezes, para reduzir do quarto grau para o segundo grau. Eu acharia delta e Bhaskara, e aí acharia as outras duas raízes. Até porque do quarto grau ele tem 4 respostas. Como ele limitou as inteiras, então a solução só vai ter essas duas mesmo. Não tem problema não. Gente, se eu não fizesse, achando essas duas raízes, se ele pedisse nos complexos, né? Ou só resolver mesmo. Se eu for tentar por tentativa isso aqui, você vai perder tempo, porque você teria que fazer ainda com 1 sobre 2, com 1 terço, com 1 sexto. Aí é melhor achando essas duas raízes, já ir direto para Briótimo Fini, porque você já resolve delta e Bhaskara. Senão, você vai perder tempo aqui fazendo teorema do resto aqui até a infinidade. Demora. Então, achou duas, já daria certo. Como ele limitou, beleza. A resposta final só é um menos 1 e 2, tá bom? Por hoje é só. Para mais conteúdos, acesse Gilmar Primo no YouTube para você ficar por dentro da matemática. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!